Voltei! Eu sou a Lu e você está no meu canal Integrada na Sociedade. Estou aqui para tratar de um assunto que surgiu no grupo, num dos grupos de WhatsApp que eu participo, que é a retirada de crianças da família, né? É um assunto assim bem espinhoso, né? E que deve ser tratado assim com o máximo de cuidados, né? Porque trata do direito da criança de permanecer com as suas famílias e de famílias que têm obrigação de cuidar das suas crianças, mas que por alguma razão elas não conseguem cumprir com essa obrigação, né? E isso resulta em várias implicações legais, jurídicas, né? Como é que acontece esse problema de tirar a criança da família? Eu vou falar aqui do ponto de vista de guarda municipal, tá? Eu sou guarda municipal, já tive que participar várias vezes do acompanhamento da guarda municipal ao conselho tutelar quando essa instituição precisava retirar a criança da guarda da família, né? Esse é um momento extremamente delicado, muito doloroso para todo mundo, né? E eu falo, a gente vê o sofrimento na família da criança, o sofrimento das crianças, né? A gente que é agente de segurança pública, né? Nós que somos da Guarda Municipal, ou mesmo talvez da Brigada Militar, eu não sei se a Brigada Militar faz esse tipo de acompanhamento, provavelmente faça. Então eu vou falar né? Eu vejo do ponto de vista aqui dos guardas municipais, e principalmente da minha parte. E é um drama muito pesado. É assim, de tudo o que eu faço e já tive que fazer, acompanhar o conselho tutelar para a retirada das crianças é o mais difícil, é o mais pesado, é o mais dolorido. E mais marcante. E por que o conselho tutelar vai na casa das pessoas, das famílias, para retirar crianças? O conselho tutelar tem a função de resguardar, preservar a integridade, a segurança e a cidadania das crianças, né? De crianças são de 0 até 18 anos. Então, como é que o conselho tutelar age? Geralmente são os vizinhos ou os próprios familiares que acionam o conselho tutelar e falam assim: olha só, aqui na casa, nessa família, está acontecendo uma violação grave de direito, né? Violência contra a criança, pai às vezes é alcoólatra, é violento, usa outra substância ilícita, né? Às vezes a mãe usa substância ilícita, assim, é uma infinidade de ocorrências, né? Uma infinidade de dramas que acabam justificando que os vizinhos chamem o conselho tutelar, né? Aí o conselho tutelar vai na casa da família, vai averiguar a situação, né? E eles vão estabelecendo algumas condições, aí eles não vão chegando lá e já tira a criança da família, né? Eles vão averiguar e primeiramente, eles conversam com os pais, veem exatamente o que está acontecendo, né? Pode acontecer que a situação seja tão grave que justifique a retirada das crianças da família, mas geralmente os conselheiros tutelares vão na casa das pessoas, na casa dessas famílias que foram denunciadas como estando em situação de violação de direitos das crianças,
e conversam com os pais, ou os responsáveis, ou só o pai ou sua mãe, enfim, e vão tentando ajustar. E aí, a partir daí, vão começando o acompanhamento. Se, no geral, se a família consegue se reestruturar e a situação de violência cessa, se eles percebem que essa situação de violência vai cessando, ótimo, tá tudo bem, é exatamente isso que a gente quer, né? A prioridade inclusive que o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece é que a prioridade é que a criança esteja com a família nuclear, né? Ali a casinha onde eles moram, o pai, a mãe, ou sua mãe, ou avô e avó, enfim, o arranjo familiar tem que estar preservado. A preferência é pelo arranjo familiar original. Mas e quando isso não é possível? Né? O que acontece quando, ao contrário do que a gente espera, que a gente deseja, a situação de violência contra as crianças segue acontecendo, né? Segue acontecendo. Aí acontece que o Conselho Tutelar vai retirar, para proteger a criança, vai tirar a criança do meio daquela família que está violando direitos. Então, aí quando o Conselho Tutelar precisa tomar a decisão de retirar a criança da família, existem o Conselho, sempre seguindo o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Conselho Tutelar, primeiro, busca a família estendida, né? Que são os tios, tias, vó, talvez um irmão mais velho que já seja responsável. Se essa opção não estiver disponível, a criança pode ser levada para um abrigo de proteção para crianças e adolescentes. Essa é uma situação muito mais severa, eu diria, né? Porque o abrigo de crianças é uma instituição em que, primeiro, né, o objetivo é que a criança fique o menos tempo possível lá. Mas é uma ruptura muito forte para essas crianças e adolescentes, porque é um ambiente em que outras crianças e adolescentes estão lá, vão estar, e todas aquelas crianças, elas foram deslocadas para o abrigo, primeiro, como eu disse, porque elas não tinham mais ninguém que pudesse cuidar delas. E segundo, porque essa criança está com sério risco, está correndo sério risco de morrer. Né? A violência que ela está sofrendo é muito grande. Então ela é deslocada para um abrigo. Esse abrigo, pelo menos eu vou falar aqui do que eu sei aqui na minha cidade. Né? É um abrigo que tem educadores, tem cuidadores, que tem a responsabilidade lá de fazer com que o período que a criança passe no abrigo seja menos traumático para ela, sempre é traumático, né? A própria retirada da família e inserção no abrigo é extremamente traumático. Aí essa criança sai de uma situação de violência dentro de casa, dentro da família, vai para o abrigo, onde existem outras tantas crianças e adolescentes que também estavam passando por uma situação de violência, né? São crianças igualmente traumatizadas, são crianças que não sabem quando é que poderão voltar para suas famílias,
né? Então, o abrigo de crianças e adolescentes é uma instituição assim que que eu entendo que a comunidade deveria se preocupar mais, porque são crianças que estão ali dentro, são crianças vítimas de violência. Então eu acho que a comunidade precisa olhar para essa instituição com mais responsabilidade e carinho, né? Mas justamente por isso, porque tem os humanos que estão ali dentro já estão muito machucados, estão severamente machucados. Bom, então essa é uma alternativa do conselho tutelar, né? Enquanto a criança está no abrigo, o conselho tutelar e a justiça vão verificando, vão acompanhando a família original da criança e também, caso isso não seja possível, vai verificando outras opções para a criança. Então a criança nunca sabe quando é que ela vai sair daquela situação, né? Se é que um dia ela vai sair, o que é que está acontecendo com a família? É muito difícil a situação das crianças quando elas vão para um abrigo. Voltando para o que o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece, manda a gente fazer. Manter a criança na sua família de origem, prioritariamente, né? Que isso aí vai ser avaliado conforme o risco que a criança esteja correndo. O Estatuto da Criança e do Adolescente também diz que condições materiais precárias não são motivo suficiente para a retirada da criança do seio familiar. Né? Quer dizer, não é porque é pobre que a criança, que os pais, não é porque os pais, o pai, a mãe, o responsável é pobre, é muito pobre, está em situação de pobreza, isso não é motivo para tirar a criança deles. E aí, essa retirada da criança, o Estatuto da Criança e do Adolescente chama de suspensão do poder familiar. Né? E aí é feito esse encaminhamento, né? Procura a família estendida e no caso de não haver família estendida, a criança é direcionada para um abrigo, né? Que eu já contei aqui como é que funciona, né? Mais ou menos ali. Pode ser que a situação da criança seja irreversível. A criança definitivamente não possa voltar para o seio familiar dela. Aí a criança é colocada em adoção, né? Aí eu não sei exatamente quais são os critérios técnicos para isso, mas existe a possibilidade da criança ser adotada. E a gente sabe, né? Como acontecem as possibilidades de adoção aqui, né? Quanto maior é a criança, quanto mais velha a criança, menos chance ela tem de ser adotada, né? E é uma situação muito triste, assim, são crianças dentro do abrigo de crianças, a gente vê ser humaninhos assim que são tão novinhos, mas já tem todos os problemas do mundo, né? Afinal de contas, eu não vejo nada que seja pior do que você não ter a sua família por perto. Não poder voltar para sua família, não poder ter uma casa, enfim, que outros problemas essa criança podia ter, né? Se nós adultos a gente não suporta pensar numa vida assim, imagina uma criança. Então, num abrigo de crianças e adolescentes, existem seres humanos, existem pessoas que têm todos os problemas do mundo. E os problemas mais graves. É muito triste. Como é que isso acontece na vida real? Agora eu vou trazer um pouco da minha experiência, porque como eu disse no início do vídeo, eu já fiz inúmeros acompanhamentos ao Conselho Tutelar para esse tipo de ação, né? Para verificar as reais, verificar denúncias, para proceder
para a retirada de crianças, e como eu disse, é uma situação de todos os trabalhos que a gente faz, para mim, esse é o pior. Esse é o mais dolorido, esse é o mais traumatizante, esse é o mais pesado, e o que exige emocionalmente, assim, a gente fica emocionalmente estafado, é pesado, né? Porque você vê, ninguém quer que aquela situação aconteça, né? Nem o pai, nem a mãe, muito menos a criança. O conselheiro tá lá fazendo o trabalho dele, e a gente também, né? A gente é pai, é mãe, a gente tem as nossas crianças, as nossas famílias, e ver uma situação dessa é muito pesado, né? Mas a gente tem um dos atendimentos que eu fiz foi no início da pandemia, né? Foi no início da pandemia que a gente foi acionado pelo Conselho Tutelar para fazer o acompanhamento. A situação era uma mulher, a mãe de uma criança recém-nascida, a mulher teve o nenê, mas a moça era dependente química, né? Ela era usuária de crack e sei lá do que mais que ela usava. Eu sei que ela parou por um tempo, a história era que ela tinha parado por um tempo e teve o filho, teve o nenezinho, e aí ela teve uma recaída. Ela teve uma recaída e foi com o nenezinho de 15 dias, foi pra boca usar drogas e passou a noite lá na boca, né? Usando, e o nenezinho pequenininho. E aí o pai da criança e a tia, né, a cunhada, a irmã da mãe da criança, acionaram o conselho tutelar e contaram que, olha, ela tá com a criança de 15 dias, contaram a situação. A criança tá com 15 dias, foi pra boca e a gente não sabe onde ela tá. Bom, eu sei que no dia que nós fomos acionados, a moça tinha voltado já para casa, tinha tomado banho, e a conselheira tutelar foi até a casa e nós acompanhamos. E eu vou dizer que assim, a situação da família era de muita pobreza, porque a gente entrou numa casa assim que era um labirinto de pedra, lama, e tinha umas construções que não estavam terminadas. Enfim, era uma situação muito precária, e ficava no fundo de um terreno. Assim, o acesso era bem complicado, né? E a casinha ficava lá no fundo do terreno, e uma casa, né? Uma habitação que é uma habitação insalubre, uma habitação muito, muito pobre. E aí nós entramos com a conselheira, né? E a conselheira falou assim, já foi falando, nós viemos aqui, nós vamos tirar a criança de você e vamos entregar para sua irmã, porque você não tem condição, porque não sei o quê. A moça, óbvio, né, que a moça ficou desesperada, né? A moça tinha acabado de ter filho, né? E aquela situação de drogadição, aquela situação, aquela recaída que ela teve, assim, ó, qualquer um, o cara que tenta parar de fumar, ele tem recaídas. A pessoa que tenta parar de beber também pode ter recaídas. Por que aquela mulher não ia ter recaída num momento extremamente sensível para ela, né? Que a gente sabe que as mulheres que passam pelo parto, que têm filhos, elas passam um período da vida delas se ajustando àquela situação definitiva para elas, né? Que não existe você deixar de ser mãe, né? A mulher, quando ela é mãe, não há volta para trás, e isso traz muita mexe demais com o emocional das mulheres, né? Das mulheres que são mães. Então ela estava passando por esse período
e era o período, né? Era um período de grande, é um período de grande mudança, e para aquela mulher não foi diferente, né? Com o agravante de que ela era dependente química. E então, assim, foi muito doloroso. E aí, quando eu estava lá dentro, eu faço sempre questão de acompanhar, né? Porque eu sei que tem a gente precisa estar, tem que ter essa sensibilidade, né? De entender o papel do conselho tutelar, a realidade do pai e da mãe, né? O contexto familiar, a situação econômica. A gente precisa ter olhos para tudo isso quando a gente vai numa situação, vai atender uma situação como essa. Quando eu percebi que a conselheira tutelar ela estava sendo técnica demais, dura demais, aí eu entrei no assunto. Eu falei, vamos tentar amaciar isso aqui, porque isso aqui vai resultar, se as coisas seguirem de forma dura, ela vai machucar todo mundo e vai causar um conflito ainda maior, né? Vai causar dores ainda maiores, né? E aí o nosso papel como agentes de segurança pública não é ferir direitos, mas preservar os direitos. É esse o papel de guarda municipal e de qualquer outra polícia. É preservar direitos e proteger as pessoas. E é sempre com essa mentalidade que eu vou para as ocorrências, né? Que eu fui para as ocorrências, enfim. Chegando lá, eu falei, quando eu vi que a coisa podia descambar, podia resvalar para um conflito ainda maior, e aí uma ocorrência viraria 2 ocorrências, e isso é do ponto de vista da segurança pública, não pode acontecer, né? A gente vai resolver uma ocorrência, a gente resolve a ocorrência, a gente não cria uma segunda, né? Eu tomei para mim essa negociação com a mãe, né? Então, assim, era uma situação de pandemia, nós estávamos num casebre desse tamaninho, com um monte de gente, porque tava a mãe da criança, o bebezinho, a irmã do bebezinho, um outro filho, sei lá, tinha umas 8, 10 pessoas dentro da casa, mais a conselheira tutelar e mais 4 guardas municipais, eu entre eles. Então, assim, imagina uma confusão, imagina que ruim, uma confusão, a situação sair do controle dentro de um espaço como esse. Aí eu tomei a frente, eu falei para ser conselheira tutelar, deixa eu negociar isso. Vamos ter paciência e eu vou negociar isso. E como eu disse, numa situação de pandemia, né? A mulher frágil daquele jeito e falando, você não vai levar minha criança, não vai deixar. E eu sentei com ela e eu dei todo o meu tempo e ouvidos para aquela mulher. E eu conversei com ela, falei, olha só, tá acontecendo assim, por que aconteceu? Conta pra mim. Eu deixei ela falar. Eu fui deixando ela falar. E aí ela foi revelando, inclusive, casos de possível pedofilia ali dentro. O que tinha dentro daquela mulher era uma dor muito grande pela realidade que ela vivia e pela impotência dela em resolver toda aquela situação. O manejo dessa situação, quando a gente lida com essa situação, a gente tem que estar 100% disponível para aquele caso, né? Disponível e aberto para aquele caso. E a gente precisa conseguir entrar na cabeça da pessoa, entrar na pessoa para conseguir trazê-la para a gente conseguir resolver a situação de forma menos traumática, mas resolver. Ela chorou, ela me abraçou, eu precisei tirar a máscara porque eu acho que a gente
eu acho que isso melhora o acesso que a gente tem, melhora o acesso da gente para dialogar com a pessoa que a gente está atendendo, né? Então eu tirei a máscara, pandemia torando, assim, não tinha ninguém vacinado e eu tava lá. O povo diz que Deus ajuda as crianças e os bêbados, né? E eu posso dizer que Deus deve ajudar alguns policiais também, alguns guardas municipais também, porque até hoje eu não tive Covid, assim. E eu me expus pra caramba em razão da minha função, né? Mas essa é outra história. E enfim, eu me coloquei totalmente à disposição delas, né? Para ouvir o que ela tinha a dizer. E aí eu consegui convencer ela de que era melhor ela deixar o bebezinho dela com a irmã, que vivia numa casa próxima, assim, não era longe, era uma casa próxima. Aí a conselheira tutelar disse o seguinte: a conselheira tutelar estabeleceu algumas regras. A criança tem que ficar com a tia, que é a irmã da mãe. Isso era inegociável. Outro ponto inegociável é que a mãe da criança fosse se tratar numa unidade básica de saúde ou no centro de referência psicossocial, né, o CAPS. Então essas duas coisas eram inegociáveis. Eu estava lá para conseguir fazer com que a moça aceitasse aquelas condições e que a coisa se desse de forma menos traumática possível. Eu fui conversando com ela, como eu disse, né? Eu me coloquei totalmente à disposição dela. Falei, isso vai demorar, a gente não consegue. Não é 5 minutos para fazer isso, né? Você tem que ter tempo, você tem que estar disponível e para trazer a pessoa para você. E foi assim, eu fui conversando com ela, dizendo para ela o quanto era necessário, importante que a criança ficasse com a mãe, ficasse com a tia, e que ela, como mãe, se tratasse, e que daqui a 2 semanas a conselheira tutelar voltaria para reavaliar o caso e decidir, de repente, pelo retorno do poder familiar para a mãe, né? Bom, resumo, a conversa foi longa, talvez a gente tenha ficado 1 hora, 1h30, lá tentando negociar com ela. No fim das contas, a mulher aceitou entregar o filhinho dela, o bebezinho, para a irmã cuidar. O marido também estava do lado da esposa, né, da mãe. E os dois se comprometeram ali, eles se comprometeram com a conselheira tutelar, né, que ela tinha as condições dela, a papelada dela para ser de compromisso para ser assinada. No fim, deu tudo certo. Eu saí de lá, assim, com a moça, a mãe, estava sorrindo, já estava mais aliviada. Ela estava sorrindo mesmo, assim, ela realmente ficou aliviada pelo atendimento que ela recebeu. A criança foi para a tia e eu deixei a ocorrência esgotada, porque esse tipo de coisa é realmente emocionalmente, mentalmente estafante, né? Mas foi uma experiência bem sucedida e meu dever foi cumprido, né? O objetivo daquela ocorrência foi cumprido, né? Nós deixamos o lugar ali de forma... deu tudo certo. E no turno seguinte, ou no meu outro turno, né? Porque são 12/36, então eu fiquei um dia, no outro turno, eu voltei lá por minha conta, né? Eu voltei lá com a viatura, como guarda municipal,
E fui conversar com ela, como é que tá, como é que foi o atendimento, como é que estão as coisas, como é que, né, como é que você está. E a mulher me recebeu com um grande abraço, né? E esse, esse agradecimento, assim, é sempre muito bom, é o reconhecimento do trabalho que a gente faz. O que tem em comum nessa nossa atuação, né? Que faz toda a diferença para essas famílias, faz toda a diferença para essas famílias e é determinante na forma como essas pessoas, todos esses atores, né, todas essas pessoas envolvidas lidam com essa situação. São todas pobres, muito, muito pobres. Eles têm uma situação econômica, uma situação social de muita vulnerabilidade, de muito desamparo, de muita necessidade, de carências materiais muito, muito cruéis, né? E embora o Estatuto da Criança e do Adolescente diga que a situação material não é suficiente para destituir o poder familiar, a gente percebe que naquele contexto todo de violência, existe a violência material, o desamparo estatal daquela família. Né? E você pode dizer, ai, mas eu fui pobre, eu não usei droga, eu não abandonei meus filhos e tal. Sorte sua, porque o sistema econômico capitalista, ele é feito para você dar errado. Se você deu certo, você é uma exceção, porque o sistema é montado para que o pobre dê errado. E essas pessoas pobres que são atendidas pelos serviços públicos, a Guarda Municipal, o Conselho Tutelar, elas têm esse peso sobre elas. E é muito difícil superar a desgraça material que o sistema capitalista causa na vida das pessoas. Então, essa é uma situação em comum a todas as famílias. Eu nunca fui chamada, e o Conselho Tutelar nunca foi chamado para entrar numa casa de classe média, com 2 carros na garagem, com a fachada bonita e ar-condicionado nos quartos e água quente no banheiro. Não venham me dizer que isso não acontece nessas famílias, porque aquelas famílias são pessoas de bem. Não, o Conselho Tutelar não vai naquelas famílias porque a violência que existe dentro daquelas casas não sai para fora. Entendeu? A diferença de violência das crianças, a diferença entre a situação de violência de crianças muito pobres para a situação de violência de crianças com a situação mais remediada, é que a situação das crianças pobres transborda para fora, vai para fora, assim, é incontida. A situação de violência das crianças de classe média, das crianças mais ou menos, assim, que não tem muitas carências materiais, não transborda para fora. E ainda que transborde, a vizinhança fecha os olhos. Né? A vizinhança fecha os olhos. A escola, geralmente essas crianças estudam em escolas particulares e as escolas particulares abafam a situação de violência das suas crianças, porque afinal de contas, se elas denunciarem, o pai vai tirar a criança da escola e a escola não pode perder aluno. Né? Isso não acontece com a escola pública. Na situação da escola pública, a escola pública não perde recursos se o pai tirar a criança, a família tirar a criança da escola, não. Ela não perde recursos. A diretora não perde o emprego. A professora não vai perder o emprego.
se denunciar. Então, é muito importante, por isso que é importante que a gente privilegie o sistema público de educação, o sistema público de saúde. Porque quando entra dinheiro na história, se a professora correu o risco de perder o emprego porque fez uma denúncia e essa denúncia e essa família tira a criança da escola, ela vai perder o emprego, ela não vai fazer isso, cala as pessoas, né? A mesma coisa acontece com o médico, né? Quantos médicos aí deve ter por aí que dá uma maquiada na situação para não acusar o cliente de violência, de negligência contra os seus filhos. Então, assim, tem uma série de... O fator econômico é fundamental aí nessa história. Então, assim, existe violência, sim, esse tipo de violência, de violação de direitos de crianças e adolescentes nas casas de famílias com renda um pouquinho maior, né? A diferença é que isso não transborda e as instituições que se relacionam com essa família não denunciam, né? Por isso que o Conselho Tutelar nunca vai para casa de família de classe média, né? Não é que a coisa não aconteça, é porque ela está mascarada, é porque a sociedade mascara. Eu queria compartilhar com vocês essa experiência, primeiro porque é a proposta aqui do meu canal, né? Esse vídeo já ficou longo pra caramba. É a proposta desse meu canal, compartilhar a experiência e que a gente consiga refletir sobre as instituições que devem garantir segurança, proteção e amparo para crianças e adolescentes, né? A gente só vai conseguir superar a situação de violência no nosso país, na nossa sociedade, quando a gente conseguir assegurar que crianças e adolescentes não sofram mais violências, não só a violência física, mas a violência psicológica, violência doméstica, todas as formas de violência doméstica, violências institucionais, a violência na escola, a violência da segurança pública. Então, a gente precisa refletir sobre isso. E esse é apenas um aspecto de todos os problemas que recaem sobre as crianças e adolescentes no Brasil. Então é isso. Obrigada pela paciência, por me ouvir. Dá like no vídeo, assina o meu canal, ativa o sininho para receber as atualizações, mostra esse vídeo para quem você acha que vai gostar do conteúdo e até a próxima. Tchau. Beijo para todos.